Olá, professores da FIAP. Estou aqui para mostrar para vocês um dos requisitos do nosso projeto, que é um teste end-to-end utilizando o Behavior Driven Development, o BDD. Para fazer esses testes, nós optamos por utilizar a biblioteca Robot Framework, que eu particularmente sou muito fã, utilizo no meu trabalho já há anos. E aqui a gente utilizou ela para descrever cenários de caminhos felizes, caminhos cancelado e recriado, em que ele vai e volta dentro de um saga, testes com WireMock para fazer o papel do mercado pago. Afinal, em um teste de integração você tem que mocar o que é externo à sua aplicação. Então aqui a gente moca o mercado pago, mas faz todo o restante dentro do nosso sistema. E para a execução desse teste, ele é muito simples. Você só precisa ler o README, ter as ferramentas instaladas, ter o seu Docker rodando com todas as APIs disponibilizadas, que aqui é o nosso Docker Compose central de todos os microserviços, não só dos testes, mas se você estiver executando qualquer microserviço, é recomendado que você utilize esses Dockers aqui para subir o ambiente durante o seu desenvolvimento e fazer a execução do robot. Aqui eu já tinha acabado de fazer uma execução em que ele executa todos os caminhos, aqui ele passou em todos, gera os resultados. Nesse caso ele está gerando os outputs, mas sem o index.html, mas como aqui a gente é desenvolvedor profissional, arquiteto de software, eu vou mostrar para vocês direto no nosso repositório. A gente tem um repositório que faz só os testes end-to-end. Aqui nós temos configurados uma action que executa esses mesmos testes que tem aqui no meu terminal, ele executa também aqui numa action do GitHub. E além dessa action do GitHub, ele executa um pages deploy. O que é o pages? Pages é um Allure report, que é basicamente um detalhamento que fica ali dentro do próprio repositório no GitHub, em que ele fala tudo o que ele fez naquele teste. Então aqui, por exemplo, ele preparou o meu teste, então ele cadastrou o cliente, adicionou o veículo, então ele preparou todas as fixtures do meu teste. Ele vai lá e abre uma OS, então ele vai executar ali uma abertura de uma OS, então percebe que ele vai puxar vários microserviços durante a execução. E a gente vê aqui, por exemplo, no meu Docker Compose, quando eu rodei local, que ele sai gerando mensagem, chama o Saga, chama todos os microserviços, etc. E aqui ele loga tudo. E se acontecer algum problema, se alguma coisa quebrar dentro da aplicação, também tem vários logs aqui que ele informa e deixa aqui bem forte o status de que alguma coisa deu erro e você pode investigar o que aconteceu. Então, esses são os nossos testes de um fluxo completo executado com PDD. Bom, então eu vou mostrar um pouco aqui do nosso dashboard do New Relic. Tá bem completinho. Então nós temos aqui as métricas de todas as OS que foram criadas no período. Então a gente consegue acompanhar todas as OS. A gente tem os pagamentos também. Pagamentos criados, confirmados, recusados e que expiraram, né, sem pagamento. Nós temos aqui métricas de distribuição das OS por status, né? Então a gente vê que temos aqui 24 OS canceladas, nós temos 4 rejeitadas, 4 entregues. Então dá para a gente acompanhar aqui toda a evolução aqui e a distribuição, né, das ordens de serviço. Temos também as métricas de tempo médio por etapa. Então aqui que a gente consegue ver se a OS está demorando muito em algum estado específico, né, para poder tomar alguma ação. Nós temos aqui confirmações por canal, então webhook e pooling, então temos essas métricas também. Temos métricas de clientes, então conseguimos ver aqui 12 clientes criados, né? Então total acumulado de clientes é uma métrica importante também que a gente consegue acompanhar a evolução, né, de quantos clientes estamos atendendo. Aqui a evolução ao longo do tempo, né? Então consegue acompanhar qual dia que teve maior evolução, né? Às vezes podemos cruzar ali com alguma campanha de marketing, alguma coisa, então a gente já consegue ter essa visão se está dando certo a campanha ou não, né? Por exemplo, né? Temos também erros por operação e tipo, então se está acontecendo algum erro na ordem de serviço aqui, a gente consegue saber qual estado, o que aconteceu. Temos também métricas dos veículos, quantos veículos adicionados, veículos removidos, também com o total do mês aqui juntando serviços, produtos e clientes. Então tá bem completo aqui, um overview bem legal. Histórico de clientes também no tempo. Esse ciclo de vida dos produtos, movimentação de estoque também é bem importante aqui para ter um controle das peças e tudo mais. Itens que estão sem estoque, então a gente consegue acompanhar aqui também. Criar alertas, né? Pô, saiu de 0, joga um alerta lá, tem item
que está sem estoque, então já ajuda bastante também. Falhas por tipo de mensagem, então mais métricas de erro aqui para aumentar a observabilidade do sistema e fazer o debug e corrigir as falhas o mais rápido possível. As mensagens que foram despachadas aqui, né, com as comunicações entre os microserviços, então temos essa métrica também. Operações do dia, quantos clientes foram criados, clientes foram alterados ou excluídos. Fala pessoal, meu nome é Matheus, vou falar um pouco a respeito da infraestrutura, aí da fase 4 do nosso projeto da mecânica. Infraestrutura essa da nuvem que é toda feita via Terraform, a escolha de nuvem AWS. A gente vai falar um pouco das diferenças, né, dessa fase 4 para as fases anteriores, o que mudou e como que a nossa infraestrutura ela é criada, né? Então, a primeira grande mudança é que a fase 4 ela faz a refatoração se comunicando entre si. Então, a primeira grande diferença ela se reflete na organização dos diretórios. Então, antes não tinha essa divisão de services e shared, agora ela existe justamente para expressar o que é de cada microserviço, então vai estar dentro aqui dos services, e o que é de uso compartilhado vai estar dentro aqui do shared. Então, a gente fez a refatoração em 3 microserviços de cadastros, ordem de serviço e pagamentos. São os 3 microserviços que a gente escolheu aí para compor, né, a nossa aplicação como um todo. E o shared é toda a infraestrutura compartilhada, que aqui é dividida em AWS, Cognito e API Gateway. O primeiro passo da infraestrutura é o deploy do que está aqui no módulo de AWS. Então, se você não tem nada ainda, a infraestrutura está zerada. Então, além de fazer a distribuição, ele também faz a autenticação. Então, rotas que precisam ser autenticadas, elas têm essa autenticação do tipo JWT, caso contrário, elas vão tornar unauthorized. E essa JWT ela é justamente gerada pelo Cognito. Então, faz sentido aqui que a lambda de login ela seja uma rota pública, ou seja, sem precisar de autenticação, porque aqui justamente eu vou fornecer as minhas credenciais e o Cognito vai me... Os webhooks também são rotas públicas, porque eles vão ser utilizados por serviços externos, especialmente o Mercado Pago aqui. Então ele tem que ser uma rota pública, e a autenticação do payload, né, para garantir que ninguém está se passando pelo Mercado Pago, ela é feita por um segredo que é compartilhado entre o Mercado Pago e a minha aplicação, que no caso é um segredo de tipo HMAC, né, para garantir integridade de mensagem. Então aqui o Gateway ele tem 2 funções principais, que é redirecionar para o microserviço equivalente e garantir a autenticação nas rotas que não são públicas através do JWT gerado pelo Cognito. Então aqui a gente vai mostrar um pouco do API Gateway em funcionamento, né? Então a gente tem aqui esse... Então aqui eu já populei o banco com algumas coisas, né? Então, por exemplo, o banco de dados ele começa vazio, eu já criei alguns clientes aqui, criei alguns produtos para a oficina mecânica, né? Então faróis, amortecedores, criei aqui alguns serviços na API de cadastros, e na API de ordem de serviço também criei algumas ordens que já foram testadas antes, né? Então tem ordem aqui com pagamento confirmado e tudo mais. E aqui tem algumas... Qual que é a ideia? A ideia é utilizar, né, essa ordem de serviço que já foi criada para a gente colocar algumas coisinhas nela. Então aqui tem o token de autenticação que o Cognito gerou para nós, e também tem algumas coisas que já foram cadastradas antes. Então, por exemplo, par de amortecedores aqui, colocar como 9.000. Então os par de amortecedor tem esse produto, eu vou colocar aqui 2 pares, o valor de cada um é de 9.000. Então ele vai gerar aqui, aqui ele deu 202, né? Então ele modificou a nossa ordem, que antes estava com nenhum produto e nenhum serviço como recebida. Agora a mesma ordem 9D alguma coisa, ela tem 2 produtos de valor 9.000 cada, então o valor total é de 18.000 para ser tratada agora. E essa ordem de serviço agora ela vai ser enviada para o cliente. Então como é que eu faço isso, né? Eu vou avançando as etapas dessa ordem de serviço. Então no início ela é vista como recebida. Deixa eu colocar aqui authorization. Ela estava como recebida e agora ela avançou o status. Então se eu pegar a mesma ordem de serviço
que eu tinha antes, que tinha esse ID e esse... Preciso autorizar isso aqui também. Então a gente vê que a ordem ela passou de recebida para em diagnóstico, porque aqui eu estou oficialmente iniciando o tratamento dessa ordem, né? Então, uma vez que o mecânico diagnostica o problema, ele avança de novo a ordem e ela passa do em diagnóstico para aguardando aprovação. Então, aqui ele mantém, né, o histórico dos status, então recebida, em diagnóstico, aguardando aprovação, e aqui nesse momento que a ordem ela é enviada para o cliente para que ele aprove o valor aqui de 21.500. Aqui ele pode tanto aprovar quanto rejeitar. A gente vai fazer só o teste aprovado para não ficar muito comprido, porque senão não vai dar tempo. Mas ele pode aceitar no link que vai cair muito comprido, porque senão não vai dar tempo. Mas ele pode aceitar no link que vai cair no webhook de aprovação e aí ele vai ser aprovado, ou a gente pode também avançar aqui a ordem nessa rota aqui já de avançar, né? Para a gente também não gastar muito tempo fazendo fluxo completo. Mas aqui a gente a ordem ela passa de aguardando aprovação para em execução. Então, o aguardando aprovação vai para o histórico e agora que o mecânico realmente está fazendo aí, né, o reparo. Uma vez que o mecânico termina o reparo, a ordem ela avança de novo. Então, do em execução, ele vai para o reparo. Uma vez que o mecânico termina o reparo, a ordem ela avança de novo. Então, do em execução, ele vai para manutenção finalizada. E após a manutenção estar finalizada, a ordem ela passa para o status de aguardando o pagamento. Então, nesse momento, aqui o cliente ele tem que fazer o pagamento dos 21.500. E a gente vai explorar como isso funciona com a integração do Mercado Pago. Então, o nosso serviço de pagamentos ele vai pegar aqui o valor, o ID da ordem de serviço. Então, essa aqui é a minha ordem de serviço. Esse aqui é o Client ID, ele é o mesmo da outra vez. Então, eu vou gerar um pagamento com o valor de 21.500, sem vencimento, para esse nome de cliente, esse e-mail de cliente e esse ID, vinculado a essa ordem de serviço. Então, aqui, esses campos eles são definidos pelo Mercado Pago. Isso não necessariamente tem a ver com e esse ID, vinculado a essa ordem de serviço. Então aqui, esses campos eles são definidos pelo Mercado Pago. Isso não necessariamente tem a ver com o nosso cadastro, né? Mas o Mercado Pago ele exige que todo link esteja associado com o nome completo e com o e-mail de algum cliente, né? Então, aqui a gente vai criar o pagamento e aí aqui a gente vai criar o pagamento e aí aqui a gente vê que ele retorna um ID, que é um ID de pagamento. E esse ID de pagamento ele está associado com um link, ele acabou de ser criado, né, esse pagamento no valor de 21.500 e ele está associado com um link do Mercado Pago. E aqui esse link ele vai ser pago por uma conta de testes, que o Mercado Pago ele libera, né, essa integração da conta do Mercado Pago. Então ele faz essa distinção das contas de teste para você ter um ambiente de sandbox sem precisar dispor do dinheiro, de fato. E aqui a gente vai fazer o pagamento. Essa confirmação ela existe para o ser humano também, só que aqui ele tem um token fixo, né, que o Mercado Pago nos fornece. Então a gente está validando a nossa compra e essa compra foi aprovada. Então no aprovado, o Mercado Pago ele vai bater aqui na nossa rota do webhook, então API, webhooks, Mercado Pago, e ele vai depositar um evento lá falando que o pagamento foi confirmado. E isso vai trocar internamente o status do nosso pagamento. E ele vai depositar um evento lá falando que o pagamento foi confirmado. E isso vai trocar internamente o status do nosso pagamento. Então antes ele estava aguardando confirmação, ele passa imediatamente, imediatamente não, né? Ele ainda está, ele precisa reconhecer que o pagamento caiu, mas isso não deve demorar muito, fazer o update algumas vezes, enquanto ele ainda está aguardando o pagamento.
aqui, status atual pago. Então ele não está mais aguardando pagamento, ele está como pago. E aí quando ele está como pago aqui, ele vai disparar uma mensagem para o microserviço de ordem de serviço falando que esse pagamento foi confirmado. Tudo isso porque o Mercado Pago avisou nesse webhook aqui, API Webhooks Mercado Pago, ele postou um evento falando que, olha, o seu pagamento ele foi confirmado. E com isso, o RabbitMQ, na verdade o Amazon MQ, que coordena, né, as mensagerias entre os microserviços, ele avisa o próprio microserviço de pagamentos que o pagamento foi aprovado, para ele alterar aqui, e ele avisa aqui o microserviço de ordens de serviço que o pagamento foi confirmado. Então a gente consegue ver que os microserviços eles estão se comunicando, né, através do Amazon MQ. Eles são entidades separadas, mas os endpoints de webhook, as integrações e o RabbitMQ eles estão responsáveis por fazer essa comunicação através do Saga Patterns, né? Então é isso. Não vou entrar em detalhes em todos os endpoints, porque são muitos endpoints, são muitos fluxos, tem os fluxos de rejeição de pagamentos e tudo mais. Então é isso. Não vou entrar em detalhes em todos os endpoints, porque são muitos endpoints, são muitos fluxos, tem os fluxos de rejeição de pagamentos e tudo mais. Mas espero que tenha ficado bem claro aí a demonstração, né, de uma boa infraestrutura na AWS, bem pensada, dos microserviços por trás do API Gateway, da mensageria do Amazon MQ e de como tudo isso está se conversando, né? Inclusive a autorização aqui com o Cognito, que a gente viu bem que ela é necessária, né? Eles expiram o nosso token. Então, como todas as pecinhas elas se encaixam, né, através de uma infraestrutura criada de forma automática, bem provisionada. Então, os Kubernetes, o API Gateway que unifica tudo isso aqui numa URL única, nos permite integrações, faz a autenticação das nossas rotas, faz a autenticação do tipo de cliente, né, se é um cliente do tipo, se é um admin que tem mais permissões na página, ou se é apenas um cliente normal que pode apenas ali. Então todo esse permissionamento aí a gente consegue fazer com o Cognito, toda a comunicação aí com a Amazon MQ, o Scalar para debug e o deploy automatizado no Kubernetes. Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida aí pode me contatar aí os membros do nosso grupo. E com isso finalizamos aqui o nosso projeto da mecânica. Muito obrigado pela atenção, valeu, tchau, tchau e até a próxima.